Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Papo Legal. Nos últimos vídeos eu falei um pouco sobre a importância do perfil em T. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que a gente já fez um artigo, na verdade foi em parceria com o meu colega Tzágoras, e eu vou falar sobre a importância e talvez como que os departamentos jurídicos estão terceirizando essas atividades de forma errada. E explicar um pouquinho por que isso faz sentido de acordo com esse perfil em T e como que a gente acredita que seria uma forma mais... não vou falar correta, mas o que a gente acredita que talvez seja mais eficiente para departamentos jurídicos em trabalhar com escritórios terceirizados. Então, se tu nunca ouviu falar do perfil em T, eu acho que é importante tu ver esse vídeo que eu falo sobre perfil em T antes, para depois você vir ver esse vídeo aqui, porque acho que ele vai fazer bastante sentido, vai auxiliar bastante vocês a entender o porquê que eu estou falando sobre uma forma diferente de terceirizar. Então, hoje em dia, como que funciona a terceirização de departamentos jurídicos, assim, com outros escritórios, né? Hoje, então, os departamentos jurídicos, eles acabam selecionando algumas áreas e vão dividindo essas carteiras de acordo com essas áreas. Esse é um formato de terceirização que foi herdado pelos departamentos jurídicos lá a partir dos anos 90. E por que isso foi herdado dessa forma? Ali no final dos anos 80, início dos anos 90, a gente começou a ter no Brasil um crescimento grande de ações em massa. Esses processos de massa, inicialmente eles eram concentrados em alguns escritórios, então a empresa passava essas ações em massa para algum escritório, esse escritório tomava essa carteira e executava isso. Na medida do tempo, as empresas e os departamentos jurídicos começaram a ver que concentrar essas carteiras de processos em um único escritório estava começando a ficar muito pesado. E começou a dividir essas carteiras de processo em escritórios diferentes, justamente para criar uma competitividade e conseguir criar uma competição em questão de valores para o processo. Isso se passou durante os anos 90 inteiro e uma evolução disso foi acabando que os departamentos jurídicos selecionavam os processos relacionados a determinada matéria ficam com o escritório, os processos relacionados a outra matéria ficam com outro escritório e assim por diante. Quando a gente fala em departamento jurídico e processos de massa e gestão de processo, isso até que faz sentido. Mas quando a gente vai trabalhar e analisar a parte de advocacia mais estratégica, de advocacia empresarial e assessoria extrajudicial, isso acaba trazendo uma oneração muito grande. Quando o departamento jurídico ele faz a terceirização da sua área de propriedade intelectual para um escritório, a sua área tributada para outro escritório, a sua área societária para outro escritório e assim por diante. Isso é um padrão que acaba que os departamentos jurídicos herdaram, fruto dessas divisões de carteiras de processos em massa e trouxeram isso para a parte extrajudicial também. Como eu falei lá na questão de perfil interprofissional, quando tu tem esses pequenos clusters de informação, onde as questões societárias da empresa elas ficam concentradas dentro do escritório, as tributárias em outro, a propriedade intelectual em outro e por assim em diante, tu cria silos de informações entre esses escritórios. E acaba que o departamento jurídico ele acaba servindo como se fosse uma API ali, como se fosse um hub dessas informações e vai distribuindo essas informações para esses escritórios terceirizados. E como eu falei, quanto maior a cadeia de distribuição de informação, maior o ruído nessa informação e maior a chance de ter uma assimetria de informação sobre isso. Então, hoje, os departamentos jurídicos eles têm alguns problemas grandes. Primeiro, eles acabam servindo muito mais como, não é uma crítica, é um fato, tá? Como garoto de recado para esses escritórios terceirizados. Well, you can tell Ronald. I'm not an owl! Onde eles pegam, o meu escritório societário determinou e achou interessante que essa operação funcione assim, manda para a parte tributária começar a entender quais são os efeitos tributários. E assim vai passando isso de mão em mão. Então existe oneração de tempo e uma possível assimetria de informações nessas decisões. O que a gente acredita aqui que seria o modelo mais adequado para departamentos jurídicos, né? De que forma que a gente entende que seria uma terceirização mais adequada? A gente acredita que o departamento jurídico ele tem capacidade sim de fazer esse tipo de terceirização com esse pensamento de perfil em T, onde ele tenha ali poucos escritórios, né? Onde esses escritórios vão ter uma visão holística, trabalhando nas áreas de importância para aquele departamento jurídico, onde tu diminui a quantidade de assimetria de informação e as tomadas de decisões elas acabam sendo muito mais ágeis para aquele departamento jurídico. Outra questão também que é uma forma de cobrança que os departamentos jurídicos fazem com a maioria dos escritórios são cobranças baseadas em timesheet.
O que é o timesheet? É aquilo que o escritório orça quanto tempo vai gastar para executar aquela determinada demanda, manda o orçamento para a empresa aprova com o departamento de compras, o departamento de compras permite que ele faça essa contratação, o cara vai lá e faz a contratação. Isso quando a gente fala em questões jurídicas mais latentes, importantes, a gente está falando aí de 2, 3 semanas, dependendo do tamanho da empresa, para conseguir aprovar, né? Principalmente se a gente está falando em um escritório novo que tem que passar por um processo de avaliação e aprovação como fornecedor de serviço. Acaba que os departamentos jurídicos, eles são desincentivados a fazer esse tipo de terceirização, justamente porque o tempo urge contra eles, eles acabam internalizando isso. E daí tu traz uma sobrecarga de volume de trabalho para esses departamentos jurídicos. Outro problema nesse tipo de modelo também é uma questão do departamento jurídico não conseguir enxergar muito bem qual é o orçamento que ele vai ter a longo prazo. How much can we afford to pay a delivery guy? Well, if these numbers you gave me are correct, They are correct, sir. then you can't afford to pay him anything. Então ele tem um determinado orçamento, mas ele tem uma previsão de custos que o departamento jurídico vai ter, se cada vez ele tiver que ir orçando para determinadas demandas. Então a gente traz uma ineficiência em preço, a gente traz uma ineficiência em tempo e a gente traz uma concentração de serviço muito grande para dentro do departamento jurídico. O que a gente entende aqui, o que a gente trabalha com a maioria dos nossos clientes a gente trabalha nesse formato em T, que a gente entra com o cliente atuando em todas as áreas, inclusive aquelas áreas que o cliente nem nos contrata, mas a gente acaba fazendo análise disso também e trabalhando no modelo de recorrência sem aumento e sem timesheet. Por que isso? Porque isso acaba incentivando o departamento jurídico a terceirizar mais algumas demandas que ele julga que devem ser terceirizadas, porque isso não vai aumentar o custo dele. Ele tem uma previsibilidade de fluxo de caixa dentro do orçamento dele, então ele sabe quanto que ele vai gastar ao longo de um ano fiscal, por exemplo, e ele libera tempo para o departamento jurídico conseguir atuar daquela forma que nenhum escritório terceirizado vai conseguir, que é entender muito bem o que acontece ali no dia a dia da companhia, né? No dia a dia da empresa. Então ele consegue enxergar e focar muito mais em questões estratégicas que estão dentro do dia a dia da empresa, que necessariamente se atolar de demandas que ele deveria terceirizar e acabar terceirizando aquelas demandas mais complexas que ele deveria internalizar. Ele até pode ter essas demandas mais complexas com apoio de escritórios terceirizados, mas hoje em dia acaba que esses departamentos jurídicos eles pouco se envolvem nisso. Isso está errado, né? Na minha visão, na visão que a gente tem aqui, isso está errado. Nós acreditamos em escritórios que também exercem esse perfil em T, que consigam ter um full service dentro das áreas empresariais e que ele consiga diminuir essa simetria de informação, liberando mais tempo para o departamento jurídico, dando mais previsibilidade de caixa também para o departamento jurídico e fazendo o departamento jurídico atuar de forma mais estratégica dentro das rotinas da empresa. Esse é o formato que a gente acredita, esse é o formato que eu vejo que vai ser o futuro dentro do mercado jurídico. E provavelmente, se tu é um gestor de departamento jurídico, tu deve estar terceirizando da forma errada. Então, repensa aí, vê se isso faz sentido para você e nos vemos no próximo episódio. Curte esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!